Seja bem-vindo, amigo do projeto Praia Vermelha. Vamos prosseguir nossos estudos aí em preparação para o nosso concurso, vendo hoje uma introdução à estratégia militar. Eu fiz questão de fazer esse vídeo porque a nossa apostila sobre estratégia ela é muito ruim, de muito difícil compreensão. Talvez seja a pior apostila que a nossa escola produziu para a nossa preparação. Então eu vou tentar fazer um vídeo, vai ficar meio longo, mas ele vai tentar elucidar a importância dessa questão estratégica, que evidentemente é total para as nossas atividades e para o nosso concurso. Tá? Então vamos começar seguindo esse sumário, começando com o planejamento estratégico, grande estratégia, depois estratégia militar, doutrina militar, exemplos históricos e veremos a nossa estratégia nacional de defesa e o plano política nacional de defesa. Bom, abordando as questões sobre planejamento estratégico, evidentemente toda empresa, toda organização que se preze tem um planejamento estratégico. O Estado não poderia ser diferente, né? Então esse planejamento estratégico ele é realizado com base no contexto, numa análise do contexto, né? Contexto político, econômico, militar, científico, psicossocial, e através dessa análise você traça quais são os seus objetivos estratégicos. É a primeira coisa. Ninguém chega a lugar nenhum se não sabe aonde quer chegar. Esse ditado já é velho, é sábio e para o Estado também faz sentido. Então são estabelecidas metas para atingimento desses objetivos, são visualizados cenários, né? É feita uma análise sobre o futuro e posteriormente são planejadas as ações. Né? Então essa estratégia ela muda esporadicamente em função de visualização de novos cenários e novas análises e novas ações. A estratégia não é algo estático, evidentemente. Vamos continuar então com o conceito de grande estratégia. A primeira coisa que a gente deve pensar é que a estratégia não é uma coisa exclusivamente militar, é algo pertencente ao Estado. Até tem um ditado do Clemenceau, no início do século XX, que ele dizia que a guerra é algo demasiado grave para ser confiada aos militares. Né? Faz sentido. Clausewitz já falava isso. Então não se trata, então, de elaborar estratégia, numa estratégia militar, não se trata somente de vencer o adversário, mas sim como aqueles objetivos a serem atingidos, objetivos de guerra, podem contribuir para os objetivos do Estado. Os objetivos do Estado vão muito além dos objetivos das estratégias militares. Ela engloba todo um cenário político, todo um cenário de perspectivas que a gente já viu que é isso que se trata de grande estratégia. É uma estratégia mais ampla. Né? Ela dá sentido aos recursos da nação e para a consecução dos seus objetivos políticos. Tá? Não se restringe, evidentemente, à estratégia militar. Então, é comum, ao longo da história, as estratégias combinarem vários meios de várias vertentes do poder. Meios diplomáticos, meios econômicos, meios militares. Os interesses da nação eles convergem usando todo o poder que a nação possui, ok? Então, os países em desenvolvimento, em geral, têm dificuldade de traçar uma estratégia, em razão dos óbices que ele possui. Então, o Brasil, por exemplo, elaborou uma estratégia há pouco tempo, nós vamos analisá-la aqui, mas assim, uma estratégia onde nem mesmo os políticos que coordenam os trabalhos relativos a isso, às vezes nem sequer conhecimento têm. Tá? E o tema é muito importante, porque você tem que ter um direcionamento estratégico. Para como você vai montar as suas Forças Armadas? Qual a composição? Qual o valor? Né? Então, aonde que vão ficar os nossos quartéis? Isso tudo faz parte de uma grande estratégia que não se dá exclusivamente da atividade militar. Isso é uma estratégia de Estado. Né? E é muito comum os Estados forçarem, conseguirem alianças para conseguir seus objetivos. Em particular, os estados de menor relevância política encontram essa necessidade, mas os maiores também. A gente percebe, por exemplo, alianças como a OTAN é muito claramente porque os Estados Unidos não querem ficar isolados e a Europa não tem poder suficiente para enfrentar todos os seus óbices, compõem alianças para tentar atingir seus objetivos. Antigamente, o rei era também o senhor dos exércitos. Tá?
E a partir já faz bastante tempo que houve a profissionalização e houve essa separação entre meios políticos e estratégias militares e estratégias políticas, né? Então, no ambiente da grande estratégia, a estratégia militar ela torna-se uma estratégia mais operacional, como a gente vai executar aquela grande estratégia traçada pelo cenário político. E a estratégia, a grande estratégia em particular, a estratégia também depende muito das atualizações tecnológicas, cada vez mais. Então, uma estratégia vencedora num conflito, ela pode facilmente ser derrotada num próximo conflito em razão das evoluções materiais e tecnológicas. Talvez o maior exemplo disso ao longo da história seja a estratégia francesa da linha Maginot, onde a Primeira Guerra Mundial foi recheada de trincheiras, enquanto na Segunda a Blitzkrieg foi lá e passou por cima, né? Nem tomou conhecimento, uma estratégia que parecia ser excelente, ruiu em pouquíssimos dias, né? Existem três linhas estratégicas básicas: as estratégias dissuasivas, que buscam evitar o conflito, mudando a vontade dos possíveis conflitantes, ok? Então evita o choque violento, fazendo com que o conflitante ou a pessoa que pode vir eventualmente a ser um adversário, ela acredite que não compensa. Tá? Então, não, se eu invadir aquilo lá, vai ter muitas perdas e o benefício não é suficiente para essas perdas que nós vamos empreender. Claramente, a estratégia brasileira na Amazônia, com a ocupação lá dos pelotões, dos destacamentos de fronteira, das brigadas de selva, entra nesse viés que é a dissuasão. Tá? As persuasivas já tendo mudar uma estratégia que já está implementada por um adversário, normalmente um adversário mais forte. Então emprega ações terroristas, ações de resistência, ações também diplomáticas, pressões econômicas, para tentar transformar a vontade de um adversário no sentido de invadir ou atacar ou guerrear contra aquele Estado. Tá? As estratégias destrutivas, o nome já diz, já são estratégias que realmente empregam o choque, a violência ao máximo, normalmente até a partir de estratégias de guerra regular. O Brasil, por suas tradições pacíficas e também em função de seus recursos, né, usa estratégias de dissuasão já há pelo menos mais de um século. Né? Então, o Brasil não tem nenhum objetivo de conquista e isso está inclusive na sua Constituição. Os princípios de guerra nós vimos desde os nossos bancos escolares, eu não vou perder tempo neles, só vou citá-los aqui porque já é do conhecimento de todos nós e quem não tem conhecimento busque nas fontes que vocês já têm desde os bancos escolares lá. Tá? Então, objetivo, ofensiva, cooperação, concentração, economia, manobra, surpresa, segurança e simplicidade. Alguns estrategistas asseguram que é fundamental os princípios de guerra, outros argumentam que a flexibilidade, a criatividade do general é tão ou mais importante do que a adoção desses princípios. É realmente questionável, né? É realmente questionável e fica a interrogação. Se os especialistas interrogam, nós vamos continuar com essa interrogação. Os princípios de guerra, a princípio, eles não mudam com as tecnologias, eles são permanentes, ou pelo menos muito pouco, não se transformam ao longo da história. Tá, aí nós vamos ver agora alguns casos de emprego de estratégias militares ao longo da história, casos marcantes. E nós vamos ver que a estratégia sempre existiu. Nós vamos pegar estratégias mais contemporâneas, porque são as que mais nos interessam nesse momento. Então, a primeira em análise bem superficial também, o tempo é curto, né? Seria sobre as estratégias napoleônicas, né? Então, as guerras napoleônicas, por que Napoleão teve tanto sucesso, conseguiu conquistar praticamente a Europa toda? Porque houve uma popularização da arma de fogo, então a arma de fogo passou a ser algo mais acessível economicamente falando, algo mais barato, né? E o Napoleão criou um serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório fez com que seu exército crescesse muito de tamanho e em poder. A aquisição de armas e o serviço militar obrigatório transformou o exército em formações de massa. Tá? Então criou-se divisões de exército, além disso criou-se uma artilharia móvel e rápida, né, com grande poder de fogo, coisa que não existia, também faz parte da estratégia de Napoleão. E Napoleão, ele centralizava, ele ainda era, talvez tenha sido o último, eu não consigo lembrar de ninguém que tenha exercido esse poder posteriormente,
ele também era o dono da estratégia operacional e da grande estratégia. Ele era o rei e ele era também o chefe, o grande general. Então, talvez com essa unidade de comando ele conseguisse algo, tirar alguma vantagem disso, e com certeza tirou vantagem disso. Na era industrial, então, entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, o principal conflito se destaca a Guerra Civil Americana, onde surgiu a inovação, não propriamente a inovação, mas o emprego na guerra das ferrovias. Né? Então, as ferrovias elas proporcionaram um maior alcance aos exércitos, maior facilidade de deslocamento, embora ainda houvesse a obrigatoriedade de passar por estreitos vulneráveis e isso interferia também nas decisões estratégicas. Já no campo naval, a revolução foi muito grande com o surgimento de encouraçados e, em particular, da energia a vapor. O combate no mar ganhou muita relevância, nós já estudamos a estratégia do Mahan, do Alfred Mahan, então houve uma grande corrida armamentista em busca de novos navios. Até o Brasil, o Barão de Mauá construiu um estaleiro porque o mercado de navios estava realmente bombando no final do século XIX, início do século XX. A ideia de buscar conquistar os mares para conquistar as vantagens advindas disso era a tônica das guerras. Tá? E também surgiu ali o telégrafo para o controle dos movimentos, controle das divisões, facilitando em muito a coordenação das atividades. Na Primeira Guerra Mundial, surgiu um pensamento ofensivo. A gente pode ter na cabeça que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, ela de fato foi, mas no primeiro ano, no começo da guerra, a ideia era ofensividade. Como a ofensividade não logrou êxito, as defesas superaram as ações ofensivas, acabaram se instalando guerras de trincheiras e começou a se disputar palmo a palmo numa, vamos dizer assim, uma obscenidade letal, né? Morreu gente demais em troca de praticamente nada, né? Então a ideia inicial era realmente a aniquilação do inimigo através da guerra de movimento, que não logrou êxito, né? Então, os avanços tecnológicos tiveram também influência nessa estratégia. Reconhecimentos aéreos, né? A gente empregou-se aviões na Primeira Guerra Mundial, né? Técnicas de artilharia, técnicas, o gás venenoso, infelizmente, né, foi bastante usado, o surgimento do automóvel para grandes deslocamentos, ou mesmo pequenos deslocamentos de coordenação, né, o tanque, o carro de combate, né, o telefone e a radiotelegrafia, facilitando a coordenação. A estratégia militar ela já foi direcionada pela grande estratégia. Então, muito claramente, com ações de medidas diplomáticas, a criação da Tríplice Entente, né, os impérios centrais do outro lado, a grande estratégia sendo empregada sobre a estratégia militar. A sociedade e a economia já se envolveram totalmente. Ou seja, já na Primeira Guerra Mundial nós tivemos o fenômeno chamado da Guerra Total, que era já oriundo daquelas doutrinas napoleônicas, ok? Bom, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial surgiram duas grandes tecnologias, ou pelo menos ganharam relevância duas grandes tecnologias: tá? O avião e o carro de combate, tá? O tanque, né? O avião, inclusive, ele ganhou tanta notoriedade que surgiu a doutrina da teoria do poder aéreo, que nós já vimos lá na nossa aula de geopolítica. Então ela pregava que a Força Aérea comandaria as ações no teatro de operações. Tá? As forças terrestres e navais seriam secundárias. Então, quem dominasse os ares teria grande facilidade em ganhar a guerra. Em razão disso, já ocorreram batalhas, choques entre aeronaves, e as aeronaves foram muito empregadas. Com relação aos tanques de guerra, a primeira batalha foi em Cambrai, em 1917. Tá? E ela mostrou as grandes possibilidades dessa estratégia do uso do tanque, que depois foi plenamente empregado na Segunda Guerra Mundial. Surgiu então a Blitzkrieg, com um emprego maciço de tanques, a grande industrialização alemã produziu muitos carros de combate e antes mesmo da Segunda Guerra Mundial invadiu a Polônia com uma facilidade absurda e posteriormente durante a guerra invadiu a França também com a mesma facilidade. As divisões Panzer, as doutrinas de armas e de mobilidade e a coordenação dos carros de combate por intermédio do uso do rádio possibilitou com que esses tanques no começo eles eram absolutamente imbatíveis.
né, e realmente sobrepujar seus oponentes com uma facilidade assustadora. Durante a Segunda Guerra Mundial, continuou-se as alianças estratégicas, tá? Claramente, novamente, a diplomacia funcionando desde a preparação para a guerra. A linha Maginot foi aquele fracasso francês, era uma estratégia adotada que efetivamente não deu certo em razão da Blitzkrieg. Muitas batalhas aéreas, a conquista do poderio aéreo foi uma constante durante todo o período. Entrou em cena bombardeios, os grandes aviões bombardeando as cidades, bombardeando civis, bombardeando indústrias, tentando acabar com a vontade de guerrear da população. Outra estratégia interessantíssima foi a estratégia russa da terra arrasada, quando o tratado alemão e russo-alemão foi rompido, a Alemanha invadiu de rodo com seus tanques a Rússia. A Rússia simplesmente queimava tudo e recuava, como ela já havia feito muito semelhantemente com o Napoleão. Né? Então foi uma estratégia exitosa, porque a Alemanha realmente se desgastou, as linhas de suprimento ficaram extensas, ela não conseguia se suprir com os produtos da região porque eram todos destruídos, mas foi uma estratégia também com muitas mortes, né? Muita fome, a destruição era total e os russos não tinham o que fazer, né? Então foi uma estratégia muito triste para o povo russo, vencedor ao final da guerra, mas realmente há um custo impressionante. Né? Outra estratégia que virou cena estratégica presente até hoje é o uso da bomba atômica, né? Então, usado para encerrar o conflito da Segunda Guerra Mundial com um poderio bélico que nós conhecemos até hoje muito bem. A Blitzkrieg, que não precisa falar. Os kamikazes foram uma estratégia aparentemente de desespero, né? Tentaram entrar numa linha persuasiva, mas já não havia mais muito o que fazer quando os japoneses adotaram essa estratégia. Outra estratégia interessante foi o grande uso maciço de informação, contra-informação e espionagem, cenas que nós vemos principalmente nos filmes de guerra, muito próximas à realidade do que aconteceu. E uma estratégia que não é de guerra, mas extremamente vencedora, foi a neutralidade americana. Os Estados Unidos seguraram a sua neutralidade até onde puderam, até onde realmente foram provocados pelos japoneses e não dava para perdoar aquele tipo de ataque a Pearl Harbor. Então, mas a estratégia de neutralidade americana foi evidentemente a mais vencedora do conflito. Os Estados Unidos já eram uma potência antes da Segunda Guerra Mundial, se transformou na maior potência do mundo disparadamente, porque forneceu armamento, não teve suas terras atacadas, e foi realmente uma estratégia espetacular, de grande êxito, e engrandeceu muito a nação norte-americana. Já na Guerra Fria, ainda as estratégias de alianças continuaram. O plano Marshall foi um plano também exitoso para evitar que o comunismo se expandisse para a Europa Ocidental. Né? Também uma estratégia claramente vencedora. Os Estados Unidos tinham recurso para isso e usaram maciçamente. A persuasão nuclear continua, mesmo durante a Guerra Fria ou depois. Tá? Continua sendo um poder persuasivo ou dissuasivo gigantesco. Quem tem armamento nuclear é muito mais respeitado no cenário mundial. Nós perdemos essa oportunidade por razões variadas. O Brasil não é uma potência nuclear, poderia ter sido, mas foi considerado secundário. Né? A corrida armamentista, espacial e tecnológica foi uma estratégia americana e russa. Ambos usaram para tentar angariar simpatizantes e conseguir vantagens em função disso. Guerrilhas comunistas foram empregadas em praticamente todo o mundo, né, inclusive no Brasil, na América Latina, com muito mais intensidade até do que dentro do próprio Brasil. Né, guerrilhas em todos, praticamente, eu diria que em todos os países, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, grupos guerrilheiros de toda a monta em todos esses países, na América Central, na África também as guerrilhas comunistas foram muito empregadas, bem como os regimes anticomunistas, normalmente autoritários, que a gente presenciou, a gente sabe, conhece muito bem os regimes da América Latina, ambos se bicando, se guerreando constantemente, as guerrilhas comunistas e os regimes anticomunistas. Tá? Continua a adoção de alianças militares, com destaque para a OTAN, né? As disputas
por área de influência, em particular destaque lá no Vietnã e na Coreia. Claramente a ideia era evitar que o comunismo ganhasse áreas de influência e o capitalismo continuasse, ou o contrário, né? Da estratégia russa e chinesa era contrária, obviamente, né? E também uma forte atuação em países neutros. Um destaque aí para a África, né? Os países africanos eles ficaram nessa ciranda de uma forma muito complicada, porque eles já não tinham estrutura, já não tinham uma capacidade de se organizar muito forte em razão das divisões mal feitas, separando tribos e povos, etc. E quando eles conseguiram a sua independência, eles foram influenciados de um lado e de outro, e já ninguém mais sabia o que queria, se era ser comunista, ser capitalista, simplesmente fazer independência, se tornar neutro, não se conseguiu. Então, associado às guerrilhas e guerras de independência, ficou a Guerra Fria e suas nuances, onde o prejuízo africano não foi superado até os dias de hoje, o que é uma tristeza para a humanidade, eu diria uma vergonha. Então, talvez o grande prejuízo da África nos dias de hoje nem se deve à escravidão, como às vezes é muito pregado, e sim a forma com que eles conquistaram a sua independência e a forma como isso foi tratado pelas grandes potências ao longo de todo o século XX, mas em especial na segunda metade do século XX. Já algumas estratégias contemporâneas que ganharam notoriedade, o terrorismo cresceu muito de importância, tem uma relevância muito grande, em particular naqueles países da Ásia Central, onde os grupos considerados terroristas pelo hemisfério ocidental têm uma grande relevância. Contra Israel também o terrorismo tem uma atividade forte e as atividades de contra-terrorismo muitas vezes servem de argumento para as grandes potências implementarem as suas estratégias, ou seja, o terrorismo ele é exitoso num ponto e ele é um fracasso em outro, porque ele claramente, quando você tem uma ação terrorista, você abre um flanco gigantesco para uma grande potência fazer o que quiser, né? Alianças militares continuam sendo empregadas na sua plenitude, as disputas por áreas de influência continuam da mesma forma dos tempos da Guerra Fria e as sanções econômicas ganharam mais notoriedade. Evidentemente, o campeão das sanções econômicas é os Estados Unidos, mas não são só os Estados Unidos que produzem sanções econômicas. Ali na Ásia Central, a Rússia tem uma influência muito grande, tá? A China também. Tá? Sanções econômicas é algo empregado não só pelos Estados Unidos, vamos lembrar disso. Bom, vamos fazer um parêntese para a gente dar uma estudada na estratégia norte-americana, que eu considero bastante interessante. Tá? A primeira coisa, completar a dominação na América do Norte. Tá? Depois, eliminar as ameaças em todo o continente americano. Tá? Não permitir que haja ameaças no continente americano, em particular no continente americano. Pleno controle dos acessos marítimos em todo o continente. Dominação completa dos oceanos para garantir o controle do comércio mundial. Então, os Estados Unidos ainda adotam aquela estratégia da maritimidade, tá? Do domínio dos mares. Impossibilidade de qualquer nação enfrentar o poder naval global americano. Então, a marinha dos Estados Unidos tem que ser a supremacia, tem que ter a supremacia sobre os oceanos e eles preservam isso ao máximo. Impedir a ascensão de uma nova potência rival, tá? Em particular no continente americano, mas no mundo como um todo, no campo militar principalmente. Promover a instabilidade em pontos estratégicos, tá? Então, em particular no Oriente Médio, a ideia dos Estados Unidos sempre foi evitar que ocorram alianças entre os árabes para que eles ganhem a capacidade de implementar uma força em condições de fazer frente aos Estados Unidos. Na América Latina, da mesma forma, se apoia governos corruptos, se apoia o governo mesmo com viés ideológico diferente, para evitar associações, evitar. E na América Latina não precisa fazer muita coisa, basta apoiar o que eles estão fazendo, que os próprios sul-americanos conseguem se destruir sozinhos. Permanecer permanentemente, olha, permanecer permanentemente é legal, né? Com superioridade tecnológica, tá? Em particular no campo militar. Bom, falar um pouquinho sobre doutrina militar, a gente coloca que é o seguinte: é um conjunto de métodos que orienta questões táticas e estratégicas
formando uma lógica que é compartilhada pelas forças militares do país. Tá? Então, normalmente, Exército, Marinha e Aeronáutica compartilham de uma questão doutrinária e adotam essa questão doutrinária. E é essa questão que orienta a organização das Forças Armadas de um país, seguindo os trâmites, as normas regidas pela grande estratégia. Então, a doutrina militar ela é elaborada com vista à grande estratégia adotada pelo país. Mais uma razão para você ter uma grande estratégia. Né? Senão você não sabe nem o que você quer das suas Forças Armadas. Então, ela define as prioridades entre os vários tipos de força, os tipos de armamento, a ênfase estratégica, né, que pode ser ofensiva, defensiva ou dissuasiva. Ela é transmitida com base nas experiências passadas para as escolas militares, de uma maneira geral, e para o treinamento das unidades. Tá? Os treinamentos são norteados pela doutrina militar vigente e as estratégias também são baseadas nessas doutrinas militares. Então, a Estratégia Nacional de Defesa ela está estruturada em quatro grandes eixos, que acho que é importante a gente saber. A Estratégia Nacional de Defesa é uma tentativa da gente superar essas dificuldades em termos de planejamento que a gente tem. Fica difícil quando você tem uma alternância de poder tão significativa como nós tivemos nesses últimos anos, né? Nós saímos de um governo de esquerda, quase extrema esquerda, para um governo de direita, quase extrema direita. Voltamos agora para um governo de quase extrema esquerda. Então é bastante complicado isso em termos de estratégia nacional. Mas fecha parêntese. Né? Então a estratégia nacional define como as Forças Armadas devem se organizar e se orientar para melhor desempenhar a sua destinação constitucional, seja na paz, seja na guerra. Ela até procura reorganizar a base industrial de defesa, assegurar o atendimento das necessidades, tá, ao equipamento das forças e o equipamento das Forças Armadas para poder realmente usar a indústria nacional para ter uma certa autonomia, o que não é fácil. Ações nesse sentido estão sendo implementadas e enfrentando muitas dificuldades. Estuda também a composição dos efetivos das Forças Armadas, assim como os efetivos do serviço militar obrigatório, posto que é uma condição sine qua non estipuladas pelas nossas Forças Armadas, eu não sei se foi estipulada por uma grande estratégia, eu acredito que não, que a gente tenha cidadãos oriundos de todas as classes sociais compondo as Forças Armadas. Os fundamentos da Política Nacional de Defesa, eu considero esse aspecto bastante interessante. Tá? Esse e o próximo slide, acho que a gente podia olhar ele umas 2 ou 3 vezes. Integrar os esforços do Estado brasileiro para consolidar o poder nacional, assegurar a defesa nacional com ênfase na expressão militar para a defesa do território. Então, me parece lógico, né? Contribuir para a percepção da segurança nacional. É reconhecido que nós não temos uma percepção diante da sociedade da necessidade de segurança nacional. Isso é bastante perigoso. É resultado de um processo de paz longevo. Esse processo de paz, evidentemente, é uma honra para as Forças Armadas. É claramente uma demonstração de que as estratégias adotadas no campo da defesa são vitoriosas já há muito tempo. Não se ouve falar em conflito em território nacional. Isso a gente deve se orgulhar disso. Tá? Até a tamanha que a percepção de segurança nacional é enorme. Tá? Não se tem preocupação com guerra. Tá? Nós temos também a mesma vantagem dos americanos, que nós não temos potências ao nosso redor. Então, as nossas ameaças elas são também bastante limitadas e isso contribui para essa percepção de segurança. Tá? Associar a defesa do país ao seu desenvolvimento, na medida que há o desenvolvimento deve ter aumentado a capacidade bélica também. Tá? Observar os princípios constitucionais que regem as relações internacionais. Então, isso está na Constituição, as estratégias diplomáticas que historicamente são adotadas pelo governo brasileiro. Tá? E, nesse sentido, a nossa Estratégia Nacional de Defesa estabelece claramente que o entorno estratégico é a prioridade. Tá? América do Sul, Atlântico Sul, países da costa ocidental africana e Antártica. Tá? São as prioridades para a segurança nacional. Também coloca ali que é a prioridade ter relacionamento amigável com potências com capacidade tecnológica superior, em particular com o objetivo de adquirir essas tecnologias. E também aplicar esforço de cooperação com os países da comunidade de língua portuguesa, está isso na nossa Estratégia Nacional de Defesa, por razões de afinidades históricas. Além disso, temos aí os Objetivos Nacionais de Defesa,
estabelecidos nessa nossa Estratégia Nacional de Defesa, que é garantir a soberania, patrimônio nacional e integridade territorial, assegurar a capacidade de defesa, muito semelhante ao que nós vimos, né? Para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas, promover a autonomia tecnológica, com a base industrial de defesa, né? Preservar a coesão e unidade nacional, o que nós estamos com uma grande dificuldade nisso neste exato momento, embora isso já tenha sido exitoso ao longo da história recente, né? Salvaguardar pessoas, bens, recursos dos interesses nacionais das pessoas situadas no exterior, contribuir para a estabilidade regional, tá? Implementar a projeção do país no Conselho de Nações, para a participação mais enfática do Brasil nos processos decisórios internacionais. Ok, gente, o vídeo ficou meio longo, mas eu considero de extrema importância, resolvi fazê-lo dessa forma. Tá? Agradeço a atenção, um forte abraço e até a próxima.